Prontos? Preparados? Preparados para contrariar a própria fé? Neste caso, me acompanhe na leitura do livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, aonde diz: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Isto mesmo. A lei era apenas um exemplo, um modelo daquilo que haveria de ser revelado na graça de Cristo. Veja bem este exemplo. Na lei de Moisés, no Antigo Pacto, os pecados dos seres humanos eram removidos através de sacrifícios de animais. Porém, esses sacrifícios não eram eficazes para a purificação da consciência. Neste caso, já na graça, o que nos justifica diante do Criador é o nascimento do Espírito. O nascimento do Espírito nos purifica tanto na questão do pecado em relação ao corpo, quanto na consciência. Veja o que consta no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 8, aonde diz: Sacrifício e oferta e holocaustos e ablações pelo pecado não quisestes, nem te agradam os quais se oferecem segundo a lei. Se Deus não se agrada de sacrifícios e de ofertas pelo pecado, como Jesus se ofereceu como sacrifício lá na cruz para remover o pecado de toda a humanidade? Logo, podemos averiguar que isto é um ato simbólico, porque é exatamente isto que a lei representa. A lei é uma sombra daquilo que haveria de ser revelado, aquilo que haveria de ser manifestado no futuro através da graça de Cristo. Por quê? Jesus, nos dias de sua carne, estava vivendo o cumprimento da lei. Dessa forma, o sacrifício ofertado por Jesus fazia parte da lei mosaica. A graça de Cristo, ela esteve disponível somente após a morte de Jesus, que também é um ato simbólico. Veja. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, o próprio Jesus afirma: O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. Se a carne não se aproveita para nada, exatamente porque Jesus estaria ofertando um corpo de carne e de sangue. E ainda mais por dentro da lei, sendo que Deus não se agrada destas coisas, destas práticas da lei, porque não são eficazes para a remoção do pecado na consciência. Neste caso, podemos entender que, de forma alguma, o sacrifício de Jesus lá na cruz foi literal, e sim um ato simbólico por dentro da lei de Moisés. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 7, diz: Porquanto todo aquele que morreu já está justificado do pecado. E no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz: E os que são de Cristo Jesus já crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Veja, que os discípulos, que todos os cristãos deveriam seguir o exemplo de Jesus, carregar a sua cruz e ser crucificado, exterminando, matando assim a natureza humana. Isto é um símbolo do que haveria de ser revelado na graça de Cristo. Nenhum discípulo foi crucificado, tal como Jesus, porque tudo isto é simbólico. Vou repetir, os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a sua carne. Isso não significa que você deverá ser crucificado em uma cruz. Conforme o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram sua carne. Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você já morreu? Você foi sepultado no cemitério? Não. Isto é uma linguagem simbólica. Entenda, quando diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, eu te pergunto, você não tem consciência de pecado? Por certo que a sua consciência ainda te acusa de pecado. Dessa forma, podemos entender que a crucificação de Jesus foi um ato simbólico por dentro da lei, para nos abrir o entendimento da realidade espiritual. E a realidade espiritual é que os nossos pecados só são removidos através do nascimento do Espírito. Quando Cristo, que é a unção, vem do céu sobre nós, esta unção nos transforma em seres espirituais, dando assim a entender que este velho homem morreu. Este é o símbolo da cruz. A crucificação do homem lá na cruz é o símbolo do nascimento do Espírito. A remoção do natural é o símbolo do espiritual. Entende?
Só há uma maneira para ser removidos os pecados. É nascendo do Espírito, é assumindo a natureza de Cristo, é se tornando um com Deus. Neste caso, acredito que é mais do que suficiente para fazer você entender que de forma alguma o sacrifício de Jesus lá na cruz foi literal, e sim um ato simbólico. Vou repetir por quê. Veja, sacrifício e oferta e holocaustos e ablações pelo pecado, Deus não quer, nem se agrada, dos quais se oferece segundo a lei. Jesus jamais ofereceria algo contrário à vontade do Pai. Como poderia um corpo natural nos purificar da consciência de pecado? Se os animais no passado não nos purificavam na questão da consciência, da mesma maneira aconteceu com o sangue de Jesus. Ele não nos purificou na questão da consciência, porque você tem consciência de pecado. O que irá remover esses pecados é o nascimento do Espírito. Entenda? Se dissermos que não temos pecado, fizemos Deus de mentiroso. Se você tem pecado, isso significa que o sangue de Jesus não purificou a sua consciência de pecado. Acho que isto é mais fácil do que se pode imaginar chegar a uma conclusão lógica. Os fatos falam por si mesmos. Há vestígios em todas as partes para levar você a crer e a duvidar da sua própria fé. Porque a razão nos mostra, por A mais B, que o ato simbólico de Jesus é a representação da graça de Cristo que acontece através do nascimento do Espírito no homem. Seria isso. Um abraço a todos meus amigos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que tem mais vídeos vindo pela frente.